Mas vamos lá. Juízes capítulo 6, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Eu sei que hoje é Dia das Mães, que nós poderíamos trazer, como a gente faz todo ano, uma palavra de uma mulher forte, uma palavra sobre mãe, mas Deus ministrou muito forte no meu coração e eu fiquei assim ansioso, com o coração fervendo para ministrar isso logo sobre a sua vida, a revelação que Deus me deu. Nós vamos orar pelas mães no final. Vamos orar por essa palavra em nome de Jesus, onde você está, coloca aí a mão no seu coração. Pai, nós oramos, entregamos essa palavra ao Senhor, a palavra que vem do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa nos conduzir nessa noite, diante do Teu ensino, diante da Tua direção. Pai, que em nome de Jesus nós possamos ser conduzidos, ministrados e transformados por essa palavra. Nós oramos assim, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e repreenda toda distração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá. Nós precisamos entender algo nesse texto. Quando eu leio somente o Senhor é contigo, o homem valente, você pode me perguntar, pastor, mas o Senhor está falando com quem? Essa passagem, esse versículo 12, ele se encontra exatamente dentro da perícope. E perícope são partes de texto. Ele se encontra dentro da perícope do chamamento de Gideão. É quando Deus chama Gideão. Porque se nós formos ler o versículo 11, vai estar escrito assim: Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do orvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Asbiezita, e Gideão estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. O seu filho estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Nós precisamos entender alguns contextos dentro desse texto, para que nós possamos entender para nós resgatarmos o nosso DNA, para nós resgatarmos aquilo que Deus quer resgatar em nós. Preste atenção numa coisa. Esse texto, ele acontece dentro de um momento aonde os midianitas estavam atacando Israel, aonde os midianitas estavam oprimindo, a nação. Os midianitas, o exército inimigo, estava oprimindo a nação. Então é dentro de um contexto que a nação estava vivendo um momento de pânico, aonde a nação estava vivendo um momento de medo, tanto o medo coletivo quanto o medo individual, tanto o medo das pessoas em comunidade, quanto o medo de cada um. E todos nós temos a nossa luta interna, todos nós temos os nossos medos internos, temos as nossas questões internas. Embora eu não quero ficar me atendo a esse tema de pandemia toda vez, mas é inevitável falar, e embora nós estejamos no meio de uma nação que está assustada, cada um de nós, dentro de nós, no nosso interior, tem alguns medos diferentes, ou tem uma porcentagem de medo diferente, ou uma reação diferente, mas nós realmente estamos assustados, e cada um da sua maneira, porque nós somos seres individuais, vivemos na coletividade, mas temos a nossa individualidade. E nesse texto aqui não é diferente. Gideão, ele habitava numa terra onde a terra estava sendo oprimida pelos midianitas, onde a terra estava sendo castigada, onde a terra estava sendo... os midianitas eles estavam acampando e destruindo os produtos da terra. Eles estavam destruindo plantação, ou seja, eles estavam destruindo tudo. E isso estava causando pânico na sociedade, na população. E Gideão, se travar a gente volta, tá bom? É a internet aqui, já falei para vocês como é que tá aqui, Então vamos lá. Gideão estava malhando trigo no lagar.
Gideão estava malhando o trigo no lagar para se colocar salvo, para se salvar, para salvar a si próprio e também a sua família. E aí o anjo do Senhor aparece a Gideão e o anjo do Senhor diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. É aqui onde eu quero entrar para ministrar sobre a sua vida. Preste atenção numa coisa. O nome Gideão, se você for pegar a raiz do nome, a gente precisa entender isso para você entender onde nós vamos chegar. Antes disso, todos nós, querido, eu até postei isso no corpo da mensagem quando fui fazer o chamamento para esse culto de hoje, e eu disse o seguinte: todos nós temos um DNA, e temos, quando Deus criou o homem, Deus soprou nas narinas do homem e o homem teve vida. Então nós também temos um DNA celestial, nós também temos um DNA que foi gerado no céu, que foi gerado diante do Senhor. Entenda isso. Nós temos o nosso DNA aqui na Terra, como seres humanos, e também temos um DNA gerado no céu. E aí, nós precisamos entender isso, você precisa entender isso para a gente poder chegar aonde Deus ministrou no meu coração. Então, preste atenção numa coisa. Gideão, o nome Gideão, o nome traduzido, o nome verdadeiro, o nome correto, a raiz do nome quer dizer Gibor. E Gibor quer dizer homem valente. Agora, olha que coisa interessante. Quando o anjo chega até Gideão, Gideão está sentado debaixo do orvalho, debaixo do carvalho, perdão. Ele está ali sentado. E aí o anjo do Senhor aparece e diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Presta atenção numa coisa. O anjo que Deus mandou para falar com Gideão foi lá no nascimento dele. O anjo que Deus mandou para falar com Gideão chamou Gideão de homem valente, porque o anjo que o Senhor mandou para falar com Gideão, ele falou com Gideão, o chamando pelo DNA que ele era reconhecido no céu. Pelo DNA que ele era reconhecido no céu. Por isso que o anjo não fala Gideão levanta. Não. O nome Gibor, o nome Gideão, ou seja, Gibor, representa homem valente. E esse nome era gravado no céu. Esse DNA era gravado no reino como homem valente. Então Gideão estava ali sentado, malhando trigo para salvar sua própria vida, amedrontado como todos estavam, assustado como todos estavam, mas o anjo quando desce, o anjo não chama ele pela situação que ele está vivendo, o anjo chama ele pelo DNA que ele é reconhecido no céu. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você o seguinte: Gideão tinha um nome de guerreiro, mas naquela hora ele estava tendo atitude de medroso. Entretanto, quando acontece a chamada divina, ele é colocado de volta na rota da promessa dele. Ele é colocado de volta no DNA dele. O DNA dele junto ao céu, o DNA dele junto ao reino é lembrado. E é por isso que ele retoma esse DNA de homem valente. Pastor, o que o senhor quer me ensinar com isso? O que Deus te revelou nessa palavra? Deus me revelou o seguinte, querido. Independente se você estiver vivendo uma situação de medo, independente se você estiver vivendo uma situação de contrariedade, independente se você estiver triste, independente se você estiver chorando, independente se você estiver passando por um momento ruim, independente se você estiver passando por um momento de deserto, independente se você estiver na luta e estiver com medo da luta, Deus não te olha como um homem sentado embaixo do carvalho, Deus não te olha como um homem e como uma mulher acovardado, Deus não te olha com aquilo que você está aflorando emocionalmente. Deus te chama homem valente e mulher valente, porque Deus não te enxerga pelo emocional, Deus te enxerga pelo DNA que Ele te gerou, e Ele te gerou para ser mais do que vencedor sobre todas as coisas. Ainda que você esteja como Gideão, sentado ali temendo, com medo, ainda que você esteja ali sentado com medo, quando Deus olha para você, Deus não olha para você com a situação que você está vivendo. Deus olha para você e te reconhece com o DNA que Ele gerou no teu espírito. Com o DNA que Ele gerou no teu espírito.
E o DNA que ele gerou em cada um de nós não é um espírito covarde, não é um espírito de medo, não é um espírito de pavor, é um espírito de coragem, porque ele diz: ser forte e corajoso, porque eu sou contigo aonde quer que andares. O seu DNA não é aquilo que você está vivendo no momento. Você precisa resgatar o seu DNA no mundo espiritual. Você precisa resgatar o DNA que Deus gerou para você no reino do Espírito. Então, muitas das vezes, nós deixamos com que as coisas da terra anulem o DNA que nós temos no mundo espiritual. Eu quero dizer algo para você, querido. Você pode estar passando o que for. Você pode estar derramando lágrima. Você pode estar com medo. Você pode estar cansado. Você pode estar triste. Mas você nunca pode se esquecer que quem te gerou foi Deus, e Ele não te olha como o homem te olha, Ele não te olha como você mesmo te olha, Ele te olha pelo DNA que Ele gerou em você. E o DNA que Ele gerou em nós é de homens e mulheres mais que vencedores sobre todas as coisas. Quando você se lembrar do seu DNA, você começa a reagir. Quando você se lembrar quem te gerou, quando você se lembrar qual o seu verdadeiro DNA, quando você se lembrar qual o verdadeiro DNA que Deus gerou em você, você começa a mudar a situação. Pastor, mas a circunstância não está favorável. Presta atenção numa coisa: quando eu me lembro do meu DNA, quando eu me lembro quem formou o meu DNA no céu, eu não preciso de ambiente favorável. Eu tenho a plena convicção e fé de que eu posso chamar à existência aquilo que ainda não existe. Então, se o ambiente é de caos, pelo meu DNA gerado no Senhor, eu estabeleço um ambiente de paz, porque quando eu me lembro do DNA que eu tenho e quem me gerou, eu não me preocupo com as coisas da terra, porque eu não vivo pelas coisas que vêm da terra, eu vivo pelas coisas que vêm dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tá entendendo? Sabe qual é o grande problema? Quando Gideão nasceu, ele ganhou o nome de valente. O DNA dele foi gerado por Deus como homem valente. Mas a circunstância fez com que ele se esquecesse disso. E é por isso que ele estava sentado ali acovardado. É por isso que ele estava sentado ali com medo. É por isso que ele estava ali sentado preocupado. Porque ele se esqueceu quem gerou ele. Ele se esqueceu aonde ele foi gerado, ele se esqueceu por que ele foi gerado e por quem ele foi gerado, e é por isso que ele se acovardou, é por isso que ele teve medo. E aí o problema não é ter medo, o problema não é você ficar triste, o problema não é você cansar no meio da batalha, não. O problema é você se acomodar e se prostrar diante daquilo que está acontecendo. Gideão aceitou a situação. Porque quando a Bíblia fala para mim no versículo 11 do capítulo 6 de Juízes, que ele estava ali malhando trigo para se pôr a salvo dos midianitas, a Bíblia está me dizendo o seguinte: Gideão aceitou tanto a situação que ele começou a malhar trigo para poder se preservar. Porque ele sabia que o mal ia chegar até ele. Ele sabia que a opressão ia chegar até ele. Malhar trigo, nesse caso aqui, para se pôr a salvo, é aceitar a situação que ele estava vivendo. Então ele pensou assim, eu vou te explicar melhor, ele pensou assim: deixa eu malhar o trigo aqui, porque isso vai alcançar todo mundo, pelo menos assim eu fico, pelo menos assim eu me preservo a minha família, preservo a minha vida. Eu fico aqui quietinho no meu cantinho, eu reabasteço os meus armários, eu reabasteço os meus celeiros com trigo. Os midianitas vão acabar com tudo mesmo, mas pelo menos eu não serei atingido. Só que Gideão não foi chamado para malhar trigo. Gideão não foi chamado para encher celeiro enquanto os midianitas atacavam a terra. Gideão foi chamado como homem valente justamente para estabelecer a justiça e o guia. Tá entendendo como ele se acomodou? Aí você pode falar: não, pastor, Gideão era só precavido. Ele foi malhar ali o trigo para se colocar salvo porque ele era precavido. Não. Esse texto não fala de precaução, esse texto fala de covardia. Porque o homem valente, quando o midianita atacou a terra como homem valente, ele tinha sido gerado para não deixar que isso acontecesse, para ele contra-atacar em nome do Rei dos Reis.
Mas quando a Bíblia me fala que ele foi ali malhar trigo para se colocar a salvo, a Bíblia está me ensinando o seguinte, que ele se acomodou, ele aceitou a situação. Já que não tem jeito, já que os midianitas vão estragar tudo, vão acabar com tudo, deixa eu pelo menos preservar minha vida e minha família. Deus não te chamou para ser precavido, Deus te chamou para ser guerreiro. Deus não te chamou para juntar trigo em celeiro no tempo de guerra. Deus te chamou para você pegar a sua espada e guerrear contra o midianita que está atacando a nação. Foi para isso que Deus te chamou. Agora, eu só consigo entender isso, e eu só consigo dar a volta por cima, eu só consigo me colocar na posição que Deus quer que eu esteja, quando eu me lembro o DNA que Ele gerou em mim, o DNA que eu fui forjado. Eu não fui forjado somente com o DNA humano, eu fui forjado com o DNA do Espírito, e quando os inimigos olham no mundo espiritual para mim e para você, eles não veem a Ana Paula com medo, eles não veem a Sirlene com medo, eles não veem a Kelly com medo, eles não veem a Mariane. Está gravado no reino do Espírito. Você só precisa redescobrir o DNA que tem em você e que vem de Deus. Porque muitas das vezes nós deixamos com que as lutas, muitas das vezes nós deixamos com que as aflições, muitas das vezes nós deixamos com que aquilo que está acontecendo ofusque, anule o DNA que nós temos no Espírito. Muitas das vezes nós deixamos... Muitas das vezes nós deixamos... Se travar eu volto, tá? A internet que está oscilando. Muitas das vezes nós deixamos a situação... Muitas das vezes nós deixamos as situações do cotidiano, o momento que nós estamos vivendo, anular o DNA que nós temos no mundo espiritual. Entenda isso. Entenda isso. Aí sabe o que acontece? Nós vamos avançar um pouquinho. Capítulo 7. Quando o anjo aparece a Gideão e chama ele, o Senhor é contigo, homem valente, vê que ele não fala o nome. Sabe por que ele não fala o nome de Gideão? Porque Deus não te enxerga como você é conhecido na terra. Deus te enxerga como você é conhecido no céu. É por isso que Deus não fala para Gideão. O anjo não fala para Gideão, o Senhor é contigo, Gideão. Não, não. O Senhor não fala para Gideão, o Senhor é contigo, Gideão. O anjo não fala para Gideão, levanta porque o Senhor é contigo, Gideão. Ele não chama pelo nome da terra. Ele chama pelo DNA do céu. É por isso que quando ele desce, ele fala assim, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Porque quando o Senhor me olha, Ele não olha pelo meu DNA terreno, Ele olha pelo DNA que eu fui gerado no céu. Gideão foi gerado num DNA de homem valente. É por isso que Deus manda o anjo falar, vai lá e fala para ele que eu sou com ele, que ele é homem valente, para lembrá-lo do DNA que ele tem. Nós precisamos relembrar, nós precisamos redescobrir o nosso DNA. Nós precisamos, de verdade, redescobrir o nosso DNA. Nós precisamos entender que Deus não olha para nós com um olhar terreno. Deus olha para nós com um olhar celestial. Deus sabia que Gideão estava com medo? Sabia. Deus sabia que Gideão estava triste? Sabia. Deus sabia que Gideão estava apavorado? Sabia. Mas por que então, pastor, que Deus chama ele de homem valente se ele estava se mostrando covarde? É aí que está o segredo. É aí que está a chave que você tem que virar. Porque os olhos do Senhor não veem como o homem vê. Os olhos do Senhor não vê como o homem vê. Entende isso? Os olhos do Senhor não vê como o homem vê. Gideão estava ali triste? Estava. Estava abatido? Estava. Estava temendo? Estava. Mas Deus fala assim, vai lá e fala para ele, levanta, homem valente. Levanta, homem valente. E aí o anjo desce e fala assim, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor não chama Gideão pelo nome terreno, porque o Senhor não nos vê com os olhos da terra. Ele vê quem nós somos nele.
e nele nós somos mais que vencedores e valentes. Redescubra o seu DNA, redefina o seu DNA hoje, querido. Pega o DNA celestial que você tem, sabe? Aflore esse DNA, porque o Senhor que mandou o anjo falar com Gideão é o mesmo que está falando para você. Ei! Carvalho triste, vai ficar até quando aí debaixo do carvalho aceitando a derrota? Levanta e luta, porque eu te conheço, eu te gerei para ser vencedor, eu sei o potencial que você tem, o DNA que você tem é o DNA do Espírito Santo que te faz vencedor sobre todas as coisas. O DNA que você tem é o DNA do Espírito Santo que diz: ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Então levanta e luta em nome de Jesus, querido. Vamos lá, vamos avançar aqui. Aí o Senhor pega Gideão, e aí no versículo 14, diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai na tua força e livre Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Presta atenção, a primeira coisa, Deus vai relembrar o seu DNA. Amém? Tá comigo? Tá pegando aí? Tá pegando aí? Deus vai relembrar o seu DNA. Tá pegando aí? Você vai redescobrir o seu DNA. A primeira coisa. A segunda coisa está aqui no versículo 14. Deus virou a chave. Está aqui no versículo 14. Então se virou, aí agora já não é mais o anjo, agora é o próprio Deus. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então vamos lá. Primeira coisa, Deus te lembra o teu DNA. Segunda coisa, Deus te lembra a promessa. Deus faz você voltar para a promessa. Que isso, pastor? Querido, vira a chave aí, irmão. Vira essa chave aí em nome de Jesus. A primeira coisa, quando você lembra o seu DNA, e aí Gideão lembrou, homem valente, ele lembra o DNA dele, aí Deus lembra da promessa, Deus coloca no centro da promessa. Sabe qual é o problema? Promessas são liberadas no mundo espiritual. Enquanto eu não redescobrir o meu DNA no reino do Espírito, eu não posso viver aquilo que vem do Espírito. Então, enquanto eu não descobrir, não redescobrir o meu DNA no Senhor, eu não posso viver as promessas do Senhor. Pega isso daí. Eu só consigo viver as promessas do Senhor se eu me lembrar primeiro quem eu sou nele. Porque promessa se dá no âmbito do Espírito. Promessa é liberada no âmbito espiritual. Você vive aqui na terra, mas antes de você viver aqui na terra, é liberada no mundo espiritual. Então eu só consigo viver aquilo que é do Espírito quando eu me lembro quem eu sou no Espírito. Então é por isso que o versículo 12, primeiro, Deus lembra Gideão do DNA dele. E no versículo 14, Deus lembra a promessa que ele fez a Gideão. Deus coloca Gideão no centro da promessa. Como assim, pastor? Olha aqui versículo 14. Então o próprio Deus disse: vai nessa tua força e livra Israel dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Ou seja, existia uma promessa de que Israel seria liberto ou libertado, como você queira, mas existia uma promessa de que Israel iria se libertar dos midianitas através de Gideão. E aí Deus lembra dele a promessa. Ei, presta atenção numa coisa, se liga aí, crente. Deus vai lembrar o seu DNA no Espírito para colocar você no centro da promessa dele novamente. Enquanto Gideão não lembrava quem ele era em Deus, os midianitas estavam ganhando força. Enquanto Gideão não lembrava quem ele era em Deus, os inimigos estavam ganhando território. Enquanto Gideão não lembrava quem ele era em Deus, os inimigos estavam ganhando espaço. Agora, a partir do momento que Deus lembra ele o DNA dele, Deus coloca ele de novo no centro da promessa. Presta atenção numa coisa, hoje Deus está falando para você: ei, eu vou te lembrar quem você é em mim, para você poder caminhar no centro da minha promessa. Sabe por quê? Porque enquanto eu não me lembrar quem eu sou em Deus, as coisas da terra, as aflições, as guerras, as lutas me fazem esquecer da promessa. Gideão tinha a promessa de que ele iria lutar contra os midianitas e de que ele venceria para Israel.
de que ele libertaria o povo de Israel do ataque dos midianitas. Ele tinha a promessa. Pastor, mas se ele tinha a promessa, por que ele estava acovardado? Justamente porque ele deixou com que as coisas da terra fizessem com que ele esquecesse de quem ele era em Deus, o DNA dele em Deus. Presta atenção numa coisa. Sabe por que muitas vezes você está se esquecendo da promessa que Deus fez para você? Porque você está valorizando mais o que está acontecendo aqui na terra do que aquilo que está acontecendo no céu. Muitas das vezes você está se esquecendo que Deus tem promessa na sua vida, porque o que está acontecendo aqui na terra está te assustando mais do que aquilo que vem do céu. Presta atenção numa coisa, querido. Eu só consigo caminhar pela promessa quando eu lembro o meu DNA no Espírito. Deus nessa noite vai te lembrar do seu DNA no Espírito e vai te colocar de novo na rota da sua promessa. Na rota da sua promessa. O projeto de Deus era gerar Gideão para Gideão libertar Israel dos midianitas. Esse era o projeto de Deus, Renato. O projeto de Deus era esse, Renato. Vivi, o projeto de Deus era esse. Deus gerar Gideão para, através dele, os midianitas se afastarem de Israel. Mas quando Gideão viu os ataques, quando Gideão viu que o negócio estava pegando, quando o calo apertou, Gideão se acovardou. Sabe por quê? Porque ele se esqueceu quem era em Deus. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Quando você sabe quem você é em Deus, você pode até chorar, mas você fica confortável, porque você sabe que o choro dura uma noite e logo depois Deus vai trazer alegria. Quando você sabe quem você é em Deus, as coisas podem até te assustar, mas você descansa o seu coração porque você sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando você sabe quem você é em Deus, você pode até se sentir triste, você pode até sentar debaixo do carvalho, você pode até passar por um momento de medo, mas logo você se levanta porque você sabe que você foi gerado nele para ser mais do que vencedor em todas as coisas, para ser forte e corajoso, porque ainda que no mundo, ainda que você tenha aflições no mundo, a palavra de Deus disse: quando eu sei quem eu sou nele, eu começo a ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e eu também vencerei em nome de Jesus. Entenda isso. E aí Deus coloca Gideão no centro da promessa de novo. Deus coloca Gideão no centro da promessa de novo. No centro da promessa. Você só vai conseguir entrar no centro da promessa, José Guilherme. Você só vai conseguir entrar no centro da promessa, Robson, quando primeiro a gente se lembrar qual é o nosso DNA em Deus. Qual é o nosso DNA em Cristo Jesus. Aí nós entramos no centro da promessa. Mas se eu deixar com que as coisas da terra afaste tanto o meu coração de Deus, a ponto de eu não lembrar que Ele me gerou e quem é Ele na minha vida, eu simplesmente vou ser mais um dos ajuntadores de trigo. Deus não te chamou para ser ajuntador de trigo. Deus te chamou para pegar a espada e libertar Israel dos midianitas. E aí eu tenho uma pergunta para você em nome de Jesus. Qual é o midianita que tem atacado a sua vida? Qual o midianita que tem atacado a tua casa? Qual o midianita que tem atacado o teu sonho? Qual o midianita que tem atacado o teu projeto? Qual o midianita que tem atacado a tua família em nome de Jesus? Hoje Deus está falando: levanta, homem valente, porque eu vou te colocar no centro da promessa e pela minha palavra e pela minha promessa eu vou libertar o teu Israel desses ataques em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não foi chamado para ser ajuntador de trigo. Você foi chamado para pegar a espada e libertar Israel dos ataques dos midianitas. Então, homem valente, mulher valente, se lembra do seu DNA em Cristo Jesus, se lembra de quem te gerou foi Ele, se lembra de quem te levantou foi Ele, se lembra que o fôlego de vida veio dEle e se lembra que Ele vai te colocar na rota da promessa e você vai vencer pela promessa em nome de Jesus. Agora, tudo isso eu preciso lembrar qual é o meu DNA nele. E o meu DNA nele não pode ser apagado pelas coisas que eu estou vivendo aqui na terra. O meu DNA não pode ser sufocado pelas coisas que eu estou vivendo aqui na terra. A tristeza vem, o medo vem, o susto vem, o pânico às vezes vem.
Mas eu tenho sempre que me lembrar que Ele me gerou. E se Ele me gerou é porque eu vou viver a promessa que Ele tem para mim. Eu só preciso lembrar do meu DNA celestial. Avançar mais um pouquinho para a gente terminar. Capítulo 7 de Juízes, do versículo 20 ao 22, diz assim, ó. Isso é muito forte. Tocaram 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros. E seguraram na mão esquerda a tocha e na mão direita as trombetas, que tocavam e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. Olha que coisa forte. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar as 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, isto em todo o arraial, e fugiu Zererá até Bet-sita, até o limite de Abel-Meloá, acima de Tabate. Agora, olha que coisa forte. Esse versículo 20. Eles dizem, espada pelo Senhor e por Gideão. Pastor, me explica isso aí. Explico. Tem uma chave para você virar aqui, para a gente fechar. Tem uma chave. Gideão começa a história como? Acovardado, debaixo do carvalho, com medo dos midianitas. E como que termina a história? Todo o exército gritando, pela espada do Senhor e por Gideão. Pastor, o que isso quer dizer? Eu quero dizer, querido, em nome de Jesus, que talvez muitos tenham olhado para você hoje como desacreditado. Muitos têm olhado para você hoje e você mesmo às vezes está se olhando como desacreditado. Mas presta atenção, pelo DNA que você tem e pela promessa que você vive, aqueles que não acreditam hoje vão acreditar no futuro, porque é através da sua vida que as coisas vão começar a mudar no seu arraial. É através da tua palavra, é através da tua oração, é através da tua espada, é através do teu clamor que as coisas vão começar a mudar. Pastor, o que isso quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, Deus pega o improvável e honra o improvável para que o nome dele seja exaltado. Aquele covarde que estava debaixo do carvalho, hoje tem o nome gritado pelo exército dizendo, pela espada do Senhor e por Gideão. Presta atenção numa coisa, pelo Senhor e através de você, as coisas vão mudar no seu arraial. Pelo Senhor e através de você, os midianitas vão bater em retirada. Pelo Senhor e através de você, o teu Israel vai ser liberto e a promessa vai chegar em nome de Jesus. É através de você que Deus vai fazer a promessa. Qual era a promessa, pastor? A promessa era libertar Israel dos midianitas. Israel foi liberto dos midianitas? Foi. Israel foi liberto dos midianitas através de Gideão e do exército dele. Pastor, então o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, quando você se lembra do seu DNA e você é colocado de novo na rota da promessa, Deus faz com que através de você a promessa se cumpra em toda a sua parentela. É através de você que Deus vai estabelecer a liberdade de Israel na sua parentela. É através de você que no mundo espiritual vão estar gritando pelo Senhor e por Ele, pelo Senhor e pelo clamor dele, Diego, pelo Senhor e pelo clamor do Diego, pelo Senhor e pelo clamor do Robson, pelo Senhor e pelo clamor da Ana Paula, pelo Senhor e pelo clamor da Sandra, pelo Senhor e pelo clamor da Kellen. É por eles que Israel será liberta e é por eles que Deus vai dar a vitória e você vai viver a promessa, aquilo que Ele te prometeu se cumprirá. Mas em nome de Jesus, sai debaixo desse carvalho, se lembra do seu DNA no Espírito, querido. Se lembra quem você é nele. Se lembra que ele te gerou para viver a promessa. Gideão foi gerado como um homem valente para libertar Israel. Só que as circunstâncias da terra tinham acovardado ele. As circunstâncias da terra tinham deixado ele ali ferido, triste. Aí Deus lembra o DNA dele. Deus lembra a promessa dele. E Deus realiza a promessa na vida dele. Presta atenção numa coisa. Deus vai lembrar o seu DNA. Deus vai te colocar de novo na promessa.
e Deus vai fazer você viver a promessa em nome de Jesus. Você crê nisso? É um processo. Deus vai lembrar o seu DNA, Deus vai te lembrar da promessa, vai te colocar na rota da promessa e Deus vai fazer você viver a promessa. Aquele que está hoje debaixo do carvalho, assustado, com medo, com o que está acontecendo, não só com a questão do Covid, não, mas outras situações na vida, porque a nossa vida não parou, né? Continua outros problemas, que assustam também. Então aquele que hoje está aí debaixo do carvalho, abatido, vai se lembrar do DNA celestial. Vai ser colocado de novo na rota da promessa. E vai viver a promessa em nome de Jesus. Você recebe isso aí na sua vida em nome de Jesus? Deus vai pegar você, Deus vai me pegar, que porventura possamos estar abatidos, oprimidos, tristes. E Deus vai lembrar, olha, você foi gerado nisso. Você foi gerado aqui. Você não foi gerado naquilo que você está vivendo na terra. Você foi gerado no que o céu diz a teu respeito. Primeiro ponto. Segundo ponto. Não te falei eu que através de você eu libertaria Israel? Ou seja, Deus vai te colocar de novo na rota da promessa. Deus vai te colocar de novo na rota da promessa. E terceiro, Deus vai fazer você viver a promessa. Gideão, que estava sentado, com medo, assustado, Deus não chama pelo nome, chama de homem valente, porque Deus lembrou o DNA dele no céu. O DNA dele não era de covarde assustado com os midianitas, mas era de valente. Segundo, Deus lembra a promessa que fez para Gideão. Não mandei eu você ir, porque através de você eu vou libertar Israel. Ou seja, Deus lembrou a promessa. E terceiro, pelo Senhor e por Gideão, Israel foi liberto dos midianitas. Então presta atenção hoje, querido. Os 3 processos de Deus na sua vida. Os 3 processos de Deus na sua vida. Deus vai lembrar o seu DNA gerado nele. Deus vai te colocar de novo na rota da promessa. E Deus vai fazer com que você viva a promessa em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Eu quero que isso fique bem gravado na sua vida, no seu coração. Lembrar o DNA que nós temos em Deus, para que Deus nos lembre e nos coloque de novo na rota da promessa, para que nós possamos viver as promessas. 3 coisas que Deus vai fazer na nossa vida quando nós nos lembrarmos do nosso DNA nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta, porque o Senhor é contigo, homem valente. Levanta, porque o Senhor é contigo, mulher valente. Ele não te chama pelo nome, porque Ele não te chama pela situação da terra, Ele te chama pela situação do céu. Ele não te chama pelo nome, porque Ele não te chama pelo que está vivendo na terra, mas Ele te chama por aquilo que você é no céu. E você não é covarde, você não é medroso, você é homem e mulher valente. Vem mais do que vencedor em Cristo Jesus, forte e corajoso, porque Ele é contigo. O Senhor não olha para você pela circunstância que você está vivendo. O Senhor olha para você por aquilo que Ele te gerou. E Ele te gerou para mudar toda essa circunstância que você está vivendo. Se você se lembrar do seu DNA em Cristo Jesus, você vai mudar toda a circunstância caótica e o caos instaurado em seu Israel, querido. É através de você que o seu Israel será liberto. É através de você que os midianitas que tentaram se apoderar vão bater em retirada. Sabe por quê? Porque ainda que você tenha esquecido o seu DNA em Deus, Ele nunca esqueceu que foi Ele que te gerou e te gerou para vencer em todas as coisas em nome de Jesus. Amém, querido? Amém? Vamos orar nessa hora? Recebe essa palavra nessa noite aí, em nome de Jesus. Recebe aí, em nome de Jesus, essa palavra. Gideão começa a história sentado embaixo do carvalho, no lagar, querendo juntar trigo para si mesmo. E termina a história vencendo a guerra, vencendo a batalha. É o que Deus vai fazer com você nessa noite. É o que Deus vai fazer comigo nessa noite. Lembrar do nosso DNA, para fazer com que a gente viva a promessa. São os processos de Deus. Amém? Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Depois eu quero só te dar um recado daquilo que Deus gerou no nosso coração a partir de amanhã, num projeto novo que Deus gerou a partir de amanhã. Eu quero orar pelas mães também.
Amém? Vamos orar? Feche seus olhos onde você está, em nome de Jesus. Essa postagem, esse vídeo vai estar no YouTube. Eu tô com um problema na internet sério aqui, tô tentando subir os vídeos, mas tá difícil, mas vai. Eu vou priorizar esse daqui e aí depois eu subo os passados, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Quero orar por você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença e nós sentimos a Tua presença verdadeiramente, Pai. Senhor, muitas vezes nós nos esquecemos, ó Deus, do nosso DNA no Senhor. Muitas vezes nós nos esquecemos, Senhor, de quem nós somos no Senhor, porque as circunstâncias vêm contra nós, os problemas vêm contra nós, as frustrações e tristezas vêm contra nós, e nós nos esquecemos para aquilo que nós somos gerados, Pai. Pai, mas nessa noite, em nome de Jesus, Deus, eu quero que o Senhor, peço ao Senhor, que o Senhor venha sobre cada um de nós aqui, Pai, e cada família aqui representada, nos fazendo lembrar qual é o nosso DNA no Senhor. Pai, o nosso DNA não é DNA de pessoas covardes, de pessoas entristecidas, ó Deus, de pessoas, ó Pai, que entregam os pontos e aceitam a derrota, não. O nosso DNA é o DNA que o Senhor gerou também em Gideão, homens e mulheres valentes, vencedores sobre todas as coisas, fortes e corajosos, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, se nessa noite tem alguém aqui nos assistindo, que está sentado embaixo do carvalho, Senhor, com medo, assustado, ou está ali, Senhor, tentando ajuntar, Pai, tentando ajuntar os grãos, ó Deus, porque sabe que o caos está instaurado, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor lembre essa pessoa do DNA dela, do DNA dele, que é um DNA para reagir, é um DNA para levantar e para se colocar em oração, um DNA para chamar à existência aquilo que ainda não existe, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor nos lembre o nosso DNA, que o Senhor nos lembre, que o Senhor nos faça viver a promessa. Por isso, Deus, em nome de Jesus, todo desânimo nós jogamos por terra, todo cansaço nós jogamos por terra, Senhor. E nós, ó Deus, declaramos aqui, ligamos aqui na terra, que queremos de novo, queremos novamente redescobrir o nosso DNA no Senhor, Pai, o nosso DNA no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos faz, ó Deus, nos lembrar sempre de quem nós somos no Senhor e para que nós somos gerados. O medo não pode nos parar, a tristeza não pode nos parar, o pânico não pode nos parar, Deus, porque o nosso DNA não é um DNA, ó Deus, que se abate com as coisas da terra, mas é um DNA, Deus, que reage, que luta e se revigora dia após dia pelas coisas que vêm do céu, Pai. Deus, em nome de Jesus, assim como foi com Gideão, nos lembre o nosso DNA, nos coloque na rota da promessa e nos faça viver a promessa em nome de Jesus. Assim como aquele exército gritou pela espada de Deus e por Gideão, o mundo celestial, o reino, Pai, o reino espiritual vai gritar por Deus e pelo clamor daquele filho de Deus. Por Deus e pelo clamor daquele homem e daquela mulher de Deus, que os midianitas batam em retirada em nome de Jesus, Pai. Senhor, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor seja conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Eu, antes de as mães, e também orar pela Thalita, que está fazendo aniversário hoje, né? Mas deixa eu te falar, só um projeto aqui que Deus colocou durante esse tempo aí de pandemia. Só sábado e domingo que não, tá? Sábado e domingo não vai acontecer isso. Mas a partir de amanhã, segunda-feira, aqui no Facebook da igreja, nessa página que você está assistindo, Metodista Jardim das Oliveiras, e no Instagram, no meu Instagram pessoal, pr.alanquies, nós vamos começar um projeto chamado EDD, Encontro Diário com Deus. Todo dia, às 18 horas, 6 horas da tarde, aqui no Facebook e no meu Instagram, EDD, Encontro Diário com Deus. Vai ser algo de meia hora, um versículo bíblico e oração. Então, encontro diário com Deus. Todo dia, às 18 horas, meia hora, 40 minutos. Amém, pastor Fernando?
Deus te abençoe, meu amigo. Amanhã a gente está junto aí ministrando para a sua célula, né? Pastor Fernando Lockman, da Igreja de Porto Real. Amanhã nós vamos estar ministrando uma palavra ali pelo Zoom, para a célula dele, para as células dele. Me senti muito honrado por esse convite. Então, todos os dias, Pastor Anderson, todos os dias, 18 horas, EDD, Encontro Diário com Deus. Nós estávamos orando na igreja, mas como nós estamos, né, as torres de oração nós estamos fazendo na igreja, mas devido ao estado que está Santa Cruz, nós cremos que vai passar em nome de Jesus, pelo nosso clamor, pela nossa oração e pela oração de toda a igreja brasileira, isso vai se retirar da nação em nome de Jesus. Então, todo dia, às 6 horas da tarde, eu quero te convidar a estar comigo para o encontro diário com Deus. Um versículo bíblico, uma palavra muito rápida em cima daquele versículo e oração. Você que quiser, já pode deixar aí o seu pedido de oração nos comentários ou mandar para a gente pelo inbox, que a gente vai anotar todos e vamos orar por aqueles pedidos aqui, no vídeo aqui, tá bom? Nós não vamos orar no secreto, não. Nós estamos orando no secreto, mas os pedidos serão apresentados para Deus aqui, no vídeo. Então, a partir de amanhã, 18 horas, 6 horas da tarde, todos os dias, exceto sábado e domingo, nós vamos estar aqui com a EDD. Pastor, mas e no dia que o senhor ministra a palavra no culto da semana? Vai fazer também? Vou. Aí eu vou estar aqui 2 vezes, no EDD e na ministração da palavra. Então, quero convidar você a estar comigo. Eu vou depois jogar no Facebook. 18 horas, encontro diário com Deus. Sexta-feira, um pouco mais curto, porque às 19 horas tem a live do nosso bispo. Então, nós vamos encerrar um pouquinho mais curto, tá bom? Então é isso. A partir de amanhã é EDD, encontro diário com Deus. Todo dia às 6 horas eu vou estar aqui. Eu não sei se o Facebook permite fazer vídeo com outra pessoa igual o Instagram, porque o Instagram você consegue fazer com 2. Eu não sei se o Facebook permite, mas se permitir, eu vou convidar os amigos para estar comigo também no EDD. Tá bom? Todos os dias, então, 6 horas, 18 horas, eu quero te encontrar aqui para nós estarmos ministrando um versículo bíblico muito rápido e oração. Deixe seu pedido de oração aí. Tá bom? Vamos orar. Eu quero orar pelas mães. Feliz Dia das Mães para você que é mãe, que está aqui nos assistindo. Que Deus te abençoe pela dádiva e pela graça de ser mãe. Até postei no meu Facebook, né? Desejo a todos um Feliz Dia da Mãe, mas para mim, principalmente, que é a melhor. Né? Mãe, te amo. Então, já dei os Feliz Dia das Mães para ela. Não pode nem abraçar muito, né? Mas já dei os Feliz Dia das Mães para ela aqui. É um Dia das Mães atípico, né? Porque a gente não pode ter muito abraço. Mas que Deus abençoe você que é mãe, né? E que Deus continue te dando graça e te abençoando em todo o tempo. Quero orar pela Thalita também, que faz aniversário hoje, da nossa igreja. Vice-coordenadora de louvor, ministra de louvor. Amém? Diego, Ana Paula, vocês que são da liderança, da oração, que eu não entrei em contato, eu não vou entrar hoje, eu vou entrar amanhã, porque eu quero orar com vocês também, tá bom? Deixa eu orar aqui pelas mães, orar pela aniversariante, e depois eu vou te abençoar em nome de Jesus. Você que ainda não segue no YouTube, ajuda a gente lá, pra gente poder começar a fazer ao vivo, tá lá Metodista Jardim das Oliveiras no YouTube, tá bom? E a partir de amanhã, eu vou estar aqui no meu Instagram pessoal com o EDD, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, queremos te agradecer por esse tempo de palavra, que o Senhor continue nos abençoando em todo o tempo. Nós queremos apresentar cada mãe aqui representada diante do Senhor, Pai, que o Senhor venha com graça, unção, poder, Senhor, que todas as mães sejam alcançadas agora pela Tua bênção, Pai, que o Senhor possa, Deus, derramar algo novo e diferente sobre as mães, não só nesse dia, mas todos os outros, ó Pai. Nós abençoamos cada mãe aqui representada, Pai. E cada filho que está aqui representando a sua mãe também, Pai. Que a sua graça não falte sobre a vida dessas mulheres, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor deu a elas a graça e a dádiva, Pai, de partilhar a vida e de gerar a vida, Pai. Senhor, nós queremos também colocar a Thalita em Tuas mãos, que faz aniversário hoje. Que o Senhor abençoe a Tua filha de uma maneira sobrenatural, Pai. E que nós, ó Pai, possamos sempre celebrar essa data com alegria, mesmo, ó Pai, diante de um cenário não tão favorável assim, Deus. Pai, que o Senhor abençoe a Tua filha, que essa data se repita, que aquilo que o ano que passou na vida dela, Senhor, ficou para trás e que esse ano que se inicia hoje seja um ano de bênção sem medidas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma noite de excelência, um final de noite de excelência, e que nós possamos, ó Deus, sempre nos lembrar do nosso DNA no Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus.
Amém e amém. Rafael, amanhã eu vou entrar em contato com você também para orar com você, tá bom? Faz assim com as suas mãos, quero te abençoar, em nome de Jesus, faz assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida, família e ministério, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Até amanhã aqui no EDD.